Muito boa noite a todos, eu sou o Ed e esse é o canal Ed da Colina. Sem mais delongas, galera, vou pedir a vocês para deixar o like, curtir, compartilhar esse vídeo, dar uma força aqui pro amigo. Aqui é um vascaíno falando de um vascaíno para vascaíno, opinião mesmo, sem muitas pretensões. Aqui é só um bate-papo mesmo, é um desabafo de vascaíno. Então, queria trazer aqui os acontecimentos, os últimos acontecimentos, né? Falar de ontem, da demissão, da derrota do Vasco para o Fluminense e da demissão do Fernando Diniz. O time ontem, desfalcado, sentiu também os últimos acontecimentos, né? Entrou em campo, não produziu muito. Você tira ali alguns jogadores que conseguiram performar, mas o esquema do Diniz ele não ajuda. Ele espaça muito os jogadores. E assim, a gente está sem um meio campo de criação. Esse Rojas não é mau jogador, é até um bom jogador. Mas eu acredito que, para o número de jogos que tem aqui no Brasil e as competições que o Vasco vai jogar, vai disputar ainda, é pouco para ele. Ele não vai carregar esse piano o tempo todo. Então ele precisa, eu acredito que o Vasco precise de um volante, pitbull, brigador, aquele cara que fica na frente da zaga ali e resolve, que põe medo no adversário. A gente precisa de um desse. E precisa de um meio campo também que saiba distribuir. Um meia atacante. Porque só o Rojas ele não vai resolver. Por exemplo, ontem o Colômbia não conseguiu. O cara vem carregando também o piano já há um tempão. Cansa. Chega uma hora que cansa. O cara corre, produz e ninguém consegue concluir. Cruza a bola para a área, toca, faz o passe, dribla e ninguém mata, faz o gol. Então o cara cansa. Então, assim, a derrota. E outra, o segundo tempo praticamente todo com um a mais o Vasco. Não conseguiu. Então, assim, acredito que jogador derruba técnico mesmo. E acredito que assim, os jogadores não fizeram mesmo. Não estavam querendo mesmo o esquema do Diniz. Ele já perdeu o vestiário. Alguns jogadores, como o Léo Jardim, vem a público já também dizer que não estava conseguindo desenvolver o que o treinador passava para eles. Então isso é assim, quando chega ao fim, já está nesse estágio aí, tem que ser demitido. Então perdemos por 1-0. Acredito que no próximo domingo vai ficar bem difícil de inverter isso aí, porque o Fluminense é um time bem arrumado. Não é essas coisas todas, mas é um time arrumado, é um time mais organizado. E aí fica aquela minha pergunta aqui. Começa campeonato, o Vasco não está pronto. O meio do campeonato ali, junho, julho, o Vasco não está pronto. Aí chega o final do ano, dezembro, final de campeonato e o Vasco não está pronto. Minha pergunta, galera, quando esse time vai estar pronto? Nunca está pronto. Entra ano, sai ano, é a mesma coisa. Então o Pedrinho finalmente conseguiu demitir o Diniz. Isso foi tarde. Eu já demitiria ele na metade do ano passado. Até porque se ele fosse na metade do ano passado, eu acredito que um outro treinador mais cascudo ali teria ganho aquela final de Copa do Brasil. Ele não estuda os adversários, ele joga do mesmo jeito, seja aqui em São Januário, seja lá em Porto Alegre, seja lá em Chapecó, seja em Salvador. É o mesmo esquema de jogo, ele morre abraçado a isso. Então é um esquema suicida. Agradeço, legal, conseguiu. Aí vão falar assim, mas ele levou o time à semifinal e a final de Copa do Brasil e pegou o Ryan e transformou o Ryan num bom atleta. Mas só isso, não ganhou um título. E a gente vem passando raiva esse tempo todo com ele. Então, cara, eu acho que demorou para ele ser demitido. Demorou mesmo. A nossa sorte é que está início de ano ainda. É uma pena que o próximo treinador que chegar, ele poderia ter chegado já em janeiro, para poder estar trabalhando já esse time. O time não é ruim, isso ele não pode reclamar que não teve peças de reposição ali, ele teve todo um material humano para trabalhar, só que não conseguiu dar liga. É um mau treinador? Não, ele não é um mau treinador.
O problema é que não deu liga. Não deu liga. Então, demissão dele concluída, o trabalho acabou, foi embora. E, no dia de hoje, o jornalista da ESPN, Rafael Marques, e o Bruno Andrade e Rodrigo Jofá, eles trouxeram a informação que o staff do Renato Gaúcho e Vasco já começaram a conversar. Pode pintar o Renato Gaúcho aí. Não sei se isso vai dar certo. O Renato Gaúcho é um cara, também tem suas convicções, ele gosta também muito de morrer abraçado com alguns esquemas dele, mas é o que está livre no mercado. Foi cogitado aí Rafael Guanais do Mirassol. Cara, não dá para tirar o cara de lá. Tipo, a multa dele lá é 3 milhões. Então aí o Vasco vai lá, paga 3 milhões para trazer ele. Outra coisa, tem que saber se o cara quer vir. E ele recusou proposta de outras equipes aí muito melhores, muito superiores ao Mirassol, com todo respeito ao Mirassol. Então trabalhar lá no Mirassol é trabalhar sem pressão, trabalhar tranquilo, desenvolver o trabalho dele, pegar mais experiência ainda. Não acredito que esse não venha. Na minha opinião, outra situação que pode ocorrer, está até acontecendo nesse momento. O Vojvoda, que está lá no Santos, está balançando. Está sendo criticado pela torcida, pela direção, está sendo cobrado, não conseguiu desenvolver o trabalho lá. O Vasco vai pegar o Santos na quinta-feira lá mesmo. Vamos lá, que o Vasco consiga dar uma porradinha no Santos. Se o Vojvoda fosse demitido e o Vasco contratasse, seria uma boa. Até porque ano passado o Vasco tentou abrir conversas com ele, mas ele não quis. Mas assim, é uma possibilidade. Mas acredito eu, pelas informações até de outros canais, eu acompanho outros canais aí, as conversas com o Renato Gaúcho estão bem avançadas. Se vir, boa sorte. É o que tem. Não é um mau treinador também, não é um mau treinador. Ele fez muito bons trabalhos lá no Grêmio, no Fluminense, foi campeão pelo Varmengo. Então, assim, ele não é um mau treinador, mas é que chega com muita pressão. Uma coisa, pelo menos, ele tem: marra. E vai botar moral ali dentro daquele vestiário. Não tem essa de jogador de chinelinho, não. Se vir, boa sorte pro Renato Gaúcho, tá bom? É isso, galera. Deixa a sua opinião aí. Comenta aí no vídeo. Dá o like. Dá uma força aí, cara. De vascaíno para vascaíno, valeu? Para trazer mais informações para vocês aqui. Uma boa noite para todos. Saudações Cruz Maltina.